O voo da serpente emplumada. Parte 17 do audiobook. Tradução de El vuelo de la serpiente emplumada. Por Armando Cossani. México, Distrito Federal. Aproximávamos-nos do final da guerra. Tudo era mais desesperado. Mudei de cidade. Me fui a outro país. E aí tive que continuar o que havia começado, e do que já não podia evadir-me. Recordava meu amigo só de tarde em tarde. Cada dia me causava mais assombro a naturalidade com que mentia e enganava, e a facilidade com que todos pareciam crer em minhas mentiras e em minhas artimanhas. Uma noite em que havia bebido mais do necessário para esquecer meu enforcamento, encontrei a meu amigo. Olhou-me em silêncio e, sem dar-me tempo para expressar minha alegria, me disse: reflete um pouco. Não te busques sofrimentos que não necessitas. Sabia que a ele não podia mentir. Pedi-lhe que não me deixasse, e ele anunciou-me que ia permanecer um tempo nessa cidade, e que provavelmente nos veríamos regularmente. Foi muito pouco o que conversamos essa noite. Não deixou de intrigar-me aquilo de que eu estava buscando-me sofrimentos que não necessitava. Mas, como de costume, pensei que seria uma nova extravagância de sua parte. Por outro lado, teria gostado imensamente de haver-lhe demonstrado uma maior hospitalidade e, em geral, corresponder a sua devoção de amigo de uma maneira mais tangível. Quando lhe ofereci alojamento em minha casa, recusou cortesmente, informando-me que sua viagem havia sido patrocinada por outros amigos com quem se havia comprometido a se hospedar, mas nos veríamos em breve. Em nosso próximo encontro, lhe perguntei se havia lido minhas crônicas, e ele respondeu que sim, e que havia recortado uma para conservá-la. Isso me chamou intensamente a atenção. Esperava que tivesse dito algo assim como: não leio propaganda política, etc. Mas que havia recortado uma de minhas crônicas foi, por certo, uma verdadeira novidade. Perguntei-lhe qual crônica era. Tirou de sua carteira. Eu esperava que tivesse sido alguma dessas especulações cheias de complexidades que tratava de apresentar um quadro internacional, citando a magnatas de banco e a líderes operários, etc. Mas o que meu amigo havia recortado era algo muito peculiar. Um comentário sobre certas canções guaranis no que registrava minhas próprias impressões. É muito interessante o que tens observado nessa música, disse-me, correspondendo fielmente a um tesouro de sabedoria que o Guarani ainda sente, mas que já tem deixado de compreender, sobrecarregado pela cultura ocidental. Encontro nela o mesmo que em todo o folclore do continente, um fio escondido no tempo. Lê esse livreto yucateca e verás o mesmo conteúdo, ainda que de forma diferente. E me presenteou um livrinho que ainda o conservo. Disse-me que essa crônica era o que lhe havia induzido a buscar-me novamente, e acrescentou: não imaginas o bem que tu mesmo te fizeste ao escutar essa música com tanta atenção. Vibrará sempre em ti. Eu sorri com não pouca presunção, e por minha vez rebati: homem, se queres música guarani, em casa tenho-a em abundância. Também tenho 2 formosas canções maias e abundantes discos de música inca. Relatei-lhe em detalhes como tinha ido formando esta coleção, e até mencionei o monte que havia gastado nela. Escutou-me encantado. O Guarani tem uma riquíssima expressão que significa que tudo quanto o homem diz em palavras, em linguagem humana, é uma porção da substância da alma.
Notarás que este conceito é similar a uma das santas verdades do cristianismo, quando afirma que da riqueza do coração fala a boca. E há quem também tem dito que o homem só pode expressar o que é. Enfim. À noite seguinte, jantamos em minha casa e nos fartamos de música guarani. Mas eu estava agitado e nervoso devido aos acontecimentos do dia e teria preferido discutir com ele meus problemas pessoais. Escutou a música com deleite. Eu bebia uísque. A música era por certo atraente, porém eu tinha a cabeça cheia de muitas preocupações em consequência de minha vida em meio de tanta intriga. Já minha situação se fazia demasiado densa e parecia não ter uma só fresta por onde fugir. Nesse instante, invejei o descanso de meu amigo, a incalculável paz que havia nele e, sobretudo, sua segurança, seu equilíbrio. Quando se pôs de pé, pouco antes de marchar-se, me disse: "O Guarani tem feito mais ou menos o que estás fazendo tu com este copo de uísque. Eles bebem cana. Não é de tudo desagradável, porém bebê-la para fugir de si mesmo é o mais nécio que pode fazer um homem. Os guaranis têm caído na mesma rede de sonolência em que tens caído tu. Essa música que acabamos de ouvir é a voz de sua alma captada por um homem que ainda quer despertar aos seus. A voz da vida, todavia, vibra neles. Porém, eles se têm deixado hipnotizar não só pelo álcool, senão pelo enciclopedismo ocidental, que é o veneno que consome a nossos povos. Não creio que haja morrido nada no Guarani, lhe disse. Sua virilidade é coisa bastante clara. Creio que o Guarani é o homem mais valente que tenho conhecido. O vi na guerra. E a propósito, foi durante a guerra que conheci sua música. E a encontro tão bela e fundamental quanto a música andina. Sim, ambas são genuínos chamados da alma destas terras. Porém, as formas são diferentes porque correspondem a distintas latitudes. Ambas são músicas essencialmente místicas. A de origem inca segue o ritmo do movimento dos corpos celestes. E não pode ser de outra maneira. É música que abarca, em seu compasso e em sua melodia, tudo quanto nossa alma já sabe acerca do sistema solar e das incógnitas que apresenta a Via Láctea e as Pleiades. A mais de 3.000 metros de altura, tendo um firmamento estrelado por todo o panorama, o homem dos Andes tem forçosamente que sentir em termos grandiosos. Se seu pensamento estivesse à mesma altura que seu sentimento, a raça não haveria degenerado. Essa degeneração começou muitíssimo antes da conquista. Ainda assim, sua degeneração é proporcionalmente menor que a ocidental com relação ao cristianismo. Isto se pode observar nos escritos que sobreviveram à catolização do Império. A alma dessas raças ainda conserva a suficiente força espiritual. Porém, por desgraça, não sabe atualizá-la e a tem escondido nas entranhas das práticas católicas. Enquanto ao Guarani, a natureza semitropical em que vive lhe dá outro ritmo, outra forma, outro sentimento, mas em essência diz o mesmo enquanto à espiritualidade. Ocorre que muito poucos homens entendem a realidade da vida através dos sentimentos, das emoções. E isso tem produzido uma civilização de esquizofrênicos. O que se tem dado em chamar o subconsciente não são senão funções correlativas que podem operar harmonicamente com a mente, com o pensamento. Por isso te digo que se todo este tesouro artístico, se esta expressão emocional fosse compreendida intelectualmente, as raças de nosso continente compreenderiam seu verdadeiro destino. Mas já há aqueles que trabalham para dar luz nesse sentido. Pelo momento, estes homens são como João Batista, uma voz que clama no deserto. Muito obrigado por assistir ao nosso canal. Se gostou, se inscreva, deixe seu like, comente
E compartilhe, por favor. Acima um link de um livro grátis, Hercólogos, que ajuda a ter um melhor entendimento da vida, ensinando a morte do ego, nossos defeitos psicológicos e o desdobramento astral, ter consciência nos sonhos.